Esta é a Raquel. O pai do meu marido a levou para o jantar de Natal como uma convidada especial, insinuando casualmente que ela seria a pessoa perfeita para o papel quando eu me despedisse do casamento e da empresa. Sorri firme e inabalável. Que charme! Será que se esqueceram de mencionar que a empresa é minha e o acordo pré-nupcial? Ela quase deixou cair o copo. Senhora Winters, seu marido está na linha 3, e não se esqueça do jantar com os Harrington hoje às 19 horas. Meu assistente, Timothy, serviu meu café com precisão treinada, mas algo em sua voz me fez levantar os olhos das projeções trimestrais espalhadas pela minha mesa. Daniel disse o que queria? Mantive o tom neutro, embora meu estômago estivesse apertado. Daniel não ligava para o meu consultório havia meses. Ele só perguntou se estaria pronto na hora. Disse que o pai tinha algo importante para discutir. Timothy hesitou na porta. Devo liberar sua agenda da tarde depois das 16 horas? Assenti e voltei a me concentrar nos números que representavam 8 anos da minha vida. 7 milhões em receita anual, 32 funcionários, 3 escritórios. A empresa de consultoria que eu construí do zero quando tinha 34 anos estava desesperado para provar que era mais do que apenas mais um graduado em MBA. Naquela época, eu trabalhava 18 horas por dia em um apartamento-estúdio em cima de uma lavanderia, vivendo de macarrão instantâneo e determinação. A tela do computador refletia meu rosto agora, blazer profissional, maquiagem discreta, o tipo de aparência elegante que sugeria sucesso. Mas o sucesso parecia diferente do que eu imaginava. A foto do casamento na minha mesa chamou minha atenção. Os braços do Daniel em volta de mim, nós dois rindo de algo que minha mãe havia sussurrado pouco antes do fotógrafo clicar. Isso foi há 7 anos. Quando foi que os olhos dele pararam de se enrugar quando ele sorriu para mim? Quando foi que os beijos de bom dia dele se tornaram beijinhos superficiais na testa? Raquel, você está fazendo de novo. A voz de Margarete me trouxe de volta ao presente. Sentamos em nossa mesa de canto de sempre no Beastro Monroe. A multidão do almoço zumbia ao nosso redor. Fazendo o quê? Aquela coisa de você se distrair e ficar com aquela ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Ela espetou a salada com força desnecessária. Quando foi a última vez que Daniel chegou em casa antes da meia-noite? Ele está ocupado com a empresa de investimentos. Você sabe como Richard lida com os relatórios trimestrais. Margarete pousou o garfo. Raquel, conversei com o Brian sobre isso. Os extratos de cartão de crédito separados que começaram a aparecer. O jeito como ele guardava o celular como se contivesse segredos de Estado. O Daniel de repente passou a se interessar pelas finanças da sua empresa? Ele só está tentando me apoiar. Até eu percebi como isso soou fraco. Ativos de apoio ou calculistas? Margarete se inclinou para a frente. Lembra do mês passado, quando o Richard sugeriu que você poderia precisar de ajuda para gerenciar a expansão da empresa? Aquele jeito condescendente com que ele falou, como se você fosse uma criança que, por acaso, construiu uma empresa de sucesso. Empurrei a alface pelo meu prato. Richard vinha fazendo isso com mais frequência ultimamente, aparecendo em reuniões do conselho sem ser convidado, oferecendo sua expertise com aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. E Daniel apenas ficou sentado ali, concordando com tudo que seu pai dizia. Tudo bem, Margarete. Sério? Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Estou aqui quando você estiver pronta para admitir que não está. A caminhada de volta ao meu prédio levou 12 minutos. Eu sabia disso porque vinha cronometrando tudo ultimamente, criando horários e rotinas que me faziam sentir no controle. 3 minutos para o check-in de segurança. 2 minutos no elevador. 1 minuto para caminhar pelo corredor até o meu escritório. Só que hoje meu cartão-chave não funcionou. O segurança franziu a testa. Passou-o novamente. Desculpe, senhora Winters. O sistema não está reconhecendo suas credenciais. Isso é impossível. Eu sou o co. 20 minutos se passaram. Outros funcionários passaram, evitando contato visual, como as pessoas fazem quando presenciam algo desconfortável. Finalmente, Marcos, Dutti, chegou, praticamente suando em bicas. Senhora Winters, sinto muito.
Havia uma solicitação de auditoria de segurança do Grupo Harrington. Disseram que era para fins de seguro, para atualizar todos os pontos de acesso. O Grupo Harrington? Minha voz permaneceu firme, embora minhas mãos estivessem cerradas. E quem autorizou isso? O pedido veio por via oficial. A assinatura do Sr. Daniel Harrington estava nele. Meu marido havia me trancado para fora do meu próprio prédio. Marcos me levou para dentro, balbuciando desculpas e explicações sobre protocolos e procedimentos. Eu mal o ouvi. No meu escritório, abri os registros de segurança. A solicitação de auditoria havia sido enviada ontem às 15 horas, enquanto eu estava em uma reunião com um cliente. Daniel conhecia minha agenda. Ele havia escolhido o horário deliberadamente. A viagem até a propriedade Harrington costumava me acalmar. Pelas ruas suburbanas, passando pelo clube de campo onde Richard se reunia todos os sábados, até o condomínio fechado onde o dinheiro antigo sussurrava atrás de sebes bem cuidadas. Mas naquela noite, Daniel estava sentado rígido no banco do passageiro, mexendo no celular com a intensidade de um adolescente evitando conversar. Seu pai insistiu neste jantar, eu disse, em tom de teste. Algum motivo em particular? Ele só quer comemorar o feriado. Daniel não olhou para cima. Costumamos comemorar a véspera de Natal em particular. Lembra daquela tradição que começamos no nosso primeiro ano de casados? O polegar dele parou de rolar. As coisas mudam, Raquel. O BMW na entrada da garagem era novo. Azul meia-noite, com a placa da concessionária ainda estampada, estacionado em um ângulo que sugeria que o motorista estava muito confiante ou ansioso para ir embora rapidamente. Daniel murmurou algo sobre um sócio que seu pai havia convidado para o jantar de Natal. Que tipo de sócio vem ao jantar de Natal em família? Ele já estava saindo do carro, caminhando em direção à casa sem me esperar. Fiquei sentada por um momento, com a mão na bolsa, onde as vitaminas pré-natais que eu vinha tomando há 2 semanas estavam pressionadas contra o forro de couro. Eu tinha planejado anunciar hoje à noite uma surpresa de Natal. A expansão da família sobre a qual falamos há 3 anos, antes de Daniel começar a trabalhar mais horas, antes de Richard começar a aparecer em todos os eventos familiares com sugestões e críticas, antes de meu casamento se tornar uma série de interações educadas entre estranhos que dividiam uma casa. A mansão Tudor resplandecia com uma luz dourada, cada janela brilhando como um palco de teatro. A neve começou a cair enquanto eu caminhava até a porta, cada floco refletindo a luz antes de desaparecer na escuridão. Lá dentro, eu ouvi a risada estrondosa de Richard, o tilintar de cristais caros e uma voz feminina que eu não reconhecia. Minha mão tocou brevemente minha barriga, um gesto de proteção que eu não tinha percebido que estava fazendo. Daniel segurou a porta aberta, sem me olhar nos olhos. Eles estão esperando na sala de jantar. Ao passar por aquela porta, pensei que estava entrando em mais um jantar familiar desconfortável. Mais uma noite de condescendência de Richard e obediência silenciosa de Daniel. Ajustei minha aliança, respirei fundo e entrei naquilo que eu ainda não sabia que seria a emboscada que mudaria tudo. A sala de jantar se estendia à minha frente, a luz das velas dançando nos cristais e na prata. E à mesa estava sentada uma mulher que eu nunca tinha visto antes, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas, e sorrindo para mim como se soubesse de um segredo que eu estava prestes a descobrir. Richard estava à cabeceira da mesa, com a barba grisalha recém-aparada para a ocasião, usando o Rolex que eu lhe dera no Natal passado. A ironia não me passou despercebida. Eu havia gasto $12.000 naquele relógio, pensando que ele finalmente poderia me render um sorriso sincero do meu sogro. Agora ele o usava enquanto gesticulava para a mulher ruiva como se ela fosse um puro-sangue premiado em um leilão. Pessoal, gostaria que vocês conhecessem Veronica Blackwood. Sua voz carregava aquele tom particular de satisfação que eu ouvia usar ao fechar aquisições OX. Graduado em Yale, curso de Direito em Stanford, conexões familiares impecáveis. Verônica sentou-se no meu lugar de sempre, aquele bem em frente ao Daniel, de onde eu conseguia encontrar seu olhar durante os longos monólogos de Richard. Ela usava um vestido preto que lhe assentava perfeitamente, o tipo de roupa que sussurrava dinheiro sem gritar. Seu cabelo caía em ondas que provavelmente exigiriam uma escova de $200, e seu sorriso revelava dentes tão brancos que pareciam de porcelana. Ela será absolutamente perfeita para gerenciar a empresa quando a transição de Raquel estiver concluída.
Richard fez uma pausa, saboreando cada palavra, tanto as transições profissionais quanto pessoais, é claro. A sala se cristalizou. Cada detalhe se aguçou em um foco doloroso. O jeito como a mão de Lídia congelou a meio caminho da taça de vinho. Como o maxilar de Daniel se contraiu. O leve arregalar dos olhos de Verônica, como se ela não esperasse que Richard fosse tão direto. As velas tremeluziam, projetando sombras que dançavam no padrão adamascado do papel de parede. Então veio a risada. A risada nervosa de Daniel, que começou na garganta e morreu antes de chegar aos olhos. A risadinha encharcada de vinho de Lídia, o tipo de risada que ela dava depois da quarta taça, quando tudo ficava hilário e nada importava. Até Verônica se juntou a nós com uma risada ensaiada, embora seus dedos agarrassem o guardanapo. O estrondo de Richard preencheu o espaço, ecoando no teto abobadado. Estavam todos me observando, esperando pelas lágrimas, pela raiva, pelo colapso espetacular da mulher que eles decidiram que era dispensável. Peguei meu copo d'água com lentidão deliberada, sentindo o peso do cristal na mão. O gelo tilintou suavemente quando levei aos lábios, tomei um gole comedido e o coloquei de volta na mesa com precisão. Que fascinante, eu disse, deixando cada sílaba pairar no ar. Verônica, essa é uma proposta bastante ambiciosa. Meu olhar percorreu a mesa, catalogando detalhes que meu cérebro fora educado demais para reconhecer antes. A marca de batom coral na gola do Daniel, não o meu tom. Eu usava tons nude no escritório. A bolsa da Verônica, uma Hermes de edição limitada que Daniel alegou ter sido um presente de uma cliente no mês passado, quando vi a cobrança no cartão de crédito. A maneira como o perfume dela, caro e francês, se misturava com o aroma que eu notava nas roupas do Daniel havia semanas. Por acaso Richard mencionou que a firma é minha? A mão perfeitamente cuidada de Verônica tremeu. A taça de vinho escorregou, e o vinho bordô floresceu na toalha de mesa cor de marfim como sangue na neve. As manchas se espalharam em direção à peça central, encharcando o tecido que a mãe de Richard havia trazido da Itália 50 anos atrás. Fundada em 2016, continuei, com a voz no mesmo tom comedido que usava em salas de reunião. 2 anos antes mesmo de conhecer Daniel. Cada documento de constituição, cada artigo de constituição arquivado sob Raquel Marie Winters. Os nós dos dedos de Richard ficaram brancos ao redor do garfo. Vamos ver, ainda não terminei. Virei-me para Daniel, cujo rosto estava pálido. Querida, você se esqueceu de mencionar o nosso acordo pré-nupcial ao seu pai? Aquele que você assinou com tanta ansiedade. A página 17, seção 4, exclui explicitamente você de qualquer reivindicação de propriedade sobre meus bens pré-matrimoniais. Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe tirado da água, ansiando por algo que nunca viria. Isso inclui a empresa que atualmente gera a renda que financia esta casa, aquele Bentley na garagem e, acredito, o cruzeiro pelo Mediterrâneo do mês passado. Meu celular apareceu na minha mão. Eu o segurava no colo e estava sentado. A tela se iluminou com capturas de tela que eu vinha colecionando há meses, organizadas em pastas com datas e horários. Meus polegares deslizaram por eles com facilidade. Já que vamos compartilhar tudo hoje à noite, vamos falar sobre aqueles jantares com clientes de terça e quinta. Segurei o telefone para que todos pudessem ver. O Fairmont Hotel, sempre Suíte 2012. Champanhe e serviço de quarto para 2, cobrados no nosso American Express conjunto. Daniel se lançou para o celular, mas eu o puxei de volta, continuando a rolar a tela. Ah, e essas cobranças da La Perla, $3.000 em lingerie. Não recebi nenhum presente, então estou curiosa para saber quem recebeu. A taça de vinho de Lídia se juntou à vítima de Verônica, embora a dela tenha se espatifado no prato, espalhando fragmentos pela mesa. Vinho tinto se misturou à mancha anterior, criando uma pintura abstrata de destruição. Todo contrato com papel timbrado do Harrington Group, eu disse, levantando-me lentamente e alisando meu vestido com uma mão, contém uma cláusula de rescisão. Aviso prévio de 30 dias, que meus advogados protocolaram esta manhã às 9 horas. O punho de Richard bateu na mesa. Os copos restantes pularam e Verônica se encolheu. Isso é absurdo. Temos acordos, contratos de consultoria, nenhuma participação acionária, nenhum direito de voto, nenhuma reivindicação de ativos.
Sorri, o tipo de sorriso que aprendi ao vê-lo destruir empresas menores. Você deveria ter lido as letras miúdas, Richard. Não é isso que você sempre diz? Mas eu ainda não tinha terminado. A última carta ainda estava lá. E tem mais uma surpresa. Fui em direção à porta, parando na soleira. O prédio onde fica a empresa não é propriedade da empresa. Pertence ao fundo fiduciário privado da minha avó. O contrato de locação expira em 31 de dezembro. Virei-me e encontrei o olhar de Verônica. Já recusei a renovação. Você precisará encontrar outro espaço para o seu escritório, seja lá qual for o empreendimento que Richard lhe prometeu. A erupção foi instantânea. O rugido de Richard sobre processos e destruição. O lamento de Lídia sobre a reputação da família e posição social. Daniel balbuciando palavras como vingativo, cruel e irracional. Verônica levantou-se silenciosamente, juntando suas coisas com a eficiência de quem reconhece um navio afundando. Mulher inteligente, mesmo que seu discernimento em relação aos homens precisasse ser aprimorado. Acho que devo ir embora, ela murmurou. Decisão sábia. Vesti meu casaco, com os dedos firmes apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Ah, e Daniel, seus pertences estão no Four Seasons. Suíte presidencial. Considere isso meu presente de Natal. 30 dias para decidir seu próximo passo. A última coisa que vi antes de sair foi o rosto de Richard, roxo de raiva, e Daniel pegando o celular com as mãos trêmulas. Lídia ficou imóvel, com o vinho pingando da mesa em seu vestido de grife. Verônica já estava na porta, seus saltos batendo contra o mármore com a urgência da fuga. O ar frio atingiu meu rosto quando saí. A neve caía mais forte, cobrindo de branco o BMW do meu carro. Minha respiração formava nuvens no ar noturno enquanto eu caminhava até o meu veículo, com as chaves já na mão, sabendo que atrás de mim, a família Harrington perfeita estava descobrindo o que acontecia quando confundiam gentileza com fraqueza. Minhas mãos tremiam quando girei a chave da minha cobertura no centro da cidade, aquela que Daniel nunca soube que existia. A fechadura fez um clique e entrei no espaço que havia sido meu santuário por 3 anos. Comprado por meio de uma LLC que o advogado patrimonial da minha avó me ajudou a estabelecer, pago com dinheiro de herança que eu nunca havia mencionado aos Arringos. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto. E pela primeira vez, deixei a tela do meu celular totalmente iluminada. 17 chamadas perdidas. 43 mensagens de texto. As notificações caíam como uma cascata digital de desespero. O nome de Daniel apareceu com mais frequência, seguido pelo número do escritório de Richard e, em seguida, números desconhecidos, provavelmente advogados já mobilizados. Não abri nenhum deles. Em vez disso, fui até meu carrinho de bar, servi 3 dedos de uísque, o bom que eu guardava ali, não a bebida cara que Richard insistia em servir, e afundei na minha cadeira de couro de frente para o horizonte. O silêncio me envolveu e, de repente, 7 anos de memórias romperam a barreira que eu havia construído. Richard na nossa festa de noivado, erguendo o copo e me chamando de esposa ambiciosa do Daniel, enquanto 200 convidados riam educadamente. A maneira como ele enfatizava pouco o tempo todo, reduzindo meu MBA em Harvard e meu sucesso nos negócios a um hobby fofo. A transformação de Daniel, do homem que defendia minhas conquistas para aquele que aprenderá a rir junto com as piadas de desprezo do pai. Lídia dava conselhos arrastados em todas as reuniões de família, me dando sermões sobre casamento enquanto tomava Xanax entre as refeições, com os papéis do seu terceiro divórcio ainda frescos. Na minha mesa de entrada, havia um envelope branco imaculado do consultório médico. A confirmação do teste de gravidez que eu havia pegado ontem, planejando surpreender Daniel hoje à noite com notícias da família que conversamos sobre ter começado há 3 anos, antes de seu pai cravar suas garras ainda mais fundo. Antes que Daniel aprendesse a concordar com a opinião de Richard de que crianças me distrairiam dos meus pequenos empreendimentos comerciais, não abri o envelope. Alguns sonhos merecem morrer em segredo. Meu celular vibrou com uma mensagem da Margarete. Sua mensagem dizia código vermelho. Estou trazendo reforços. Às 2 da manhã, ela chegou com 2 sacolas de comida chinesa para a viagem, uma garrafa de vinho e seu laptop. Ela me encontrou cercado por caixas de banco que eu estava guardando ali há meses.
Documentos financeiros espalhados pela minha mesa de jantar como provas em uma cena de crime. Seus olhos se arregalaram diante da organização. Abas coloridas, arquivamento cronológico, índices com referências cruzadas. Há quanto tempo você está construindo isso? Margaret sentou-se na mesa e imediatamente assumiu seu modo de contadora forense. 3 anos desde que Richard iniciou seu contrato de consultoria. Entreguei a ela uma pasta marcada com a data do ano passado. Veja esta fatura. 75 mil para desenvolvimento de clientes. Margaret estudou a documentação. Seu dedo percorreu os números. O apartamento em Aspen. As datas correspondem exatamente aos registros do imóvel. Tem mais. Mostrei a ela arquivo após arquivo. O Bentley classificado como transporte necessário. Coleções de vinhos para entretenimento de clientes que acabaram na adega pessoal de Richard. Viagens para conferências que combinavam perfeitamente com suas fotos de férias nas redes sociais. Quase R$500 mil no total, tudo desviado por meio de contabilidade criativa. Isto é peculato, fraude, provavelmente sonegação fiscal. A voz de Margaret carregava uma apreciação profissional misturada com raiva pessoal. Mas crimes financeiros por si só não os destruirão socialmente. A turma do Harrington perdoa problemas financeiros se você se arrepender o suficiente e for rico o suficiente. Comemos lomé direto dos potes enquanto trabalhávamos na estratégia, e senti algo que não sentia há anos. A emoção de ser verdadeiramente compreendida, de ter alguém inteiramente ao meu lado, sem condições ou críticas. A manhã chegou com batidas inesperadas na minha porta. Pelo olho mágico, vi o rímel da Lídia escorrendo pelas bochechas, o vestido de grife amassado, as mãos tremendo com o que parecia ser tremores de abstinência. Por favor, ela engasgou quando abri a porta. Richard congelou meu fundo fiduciário. Todos os meus cartões foram recusados. Preciso de ajuda. Deixei-a entrar e a observei desabar no meu sofá. A mesma mulher que passará anos me dizendo que eu não era sofisticada o suficiente para o nome Harrington agora estava sentada, tremendo, no meu apartamento secreto, desesperada e destruída. Por que eu deveria ajudar você? Perguntei, embora já estivesse servindo água para ela, reconhecendo os sinais de alguém em crise. Porque eu sei das coisas, Lydia engoliu a água. Verônica Blackwood? Ela não é qualquer uma. Ela é amante do Daniel há 8 meses. A sala se inclinou ligeiramente. 8 meses. Primavera, quando Daniel começou a trabalhar até tarde, quando os recibos começaram a chegar. Richard os apresentou em uma conferência em março. Prometeu a ela um cargo executivo e um eventual casamento com a família quando você fosse destituída. A voz de Lydia falhou. Papai está planejando isso desde que você se recusou a colocar o nome dele nos documentos da empresa no ano passado. Ela pegou o celular com os dedos trêmulos. Vou te dar a senha do e-mail particular dele. Aquela que ele acha que ninguém sabe, em troca da vergonha que ela hesitou, colorindo suas feições. $5.000 são suficientes para escapar da internação em uma clínica de reabilitação sem o controle dele. Preenchi o cheque sem hesitar e Lydia forneceu a senha, acrescentando algo que me embrulhou o estômago. Minha mãe estava morrendo de câncer há 2 anos. Meu pai teve 3 casos extraconjugais durante o tratamento dela. Mônica Peterson, Sarah Williams, Jennifer Martinez. Tenho fotos, datas, recibos de hotel. Mamãe sabia, mas estava doente demais para brigar. Fiquei quieta pelo dinheiro, mas depois de ontem à noite, cansei de ser cúmplice. Patrícia Tim, minha advogada, chegou ao meio-dia com sua energia afiada de sempre e seu tablet cheio de anotações. Ela revisou minhas provas com entusiasmo crescente, ocasionalmente emitindo sons de apreciação que me lembraram porque ela cobrava $800 por hora. Isso vai além de uma simples fraude, disse ela, ajeitando os óculos. Com o padrão de apropriação indébita, a conspiração para te remover, o envolvimento de várias partes, estamos diante de potenciais violações da lei Rico. Crime financeiro organizado. A Rico gosta do que eles usam contra famílias criminosas. Exatamente. E aqui está a parte interessante. Conheço 3 outras empresas onde Richard atuou como consultor, com perdas financeiras misteriosas semelhantes. Os proprietários ficaram intimidados demais para prosseguir com as acusações.
Mas, se você estiver disposto a ser o catalisador, Patrícia me deixou documentos para analisar e um pendrive com suas conclusões preliminares. Sozinha novamente, abri a conta de e-mail de Richard usando a senha de Lídia. A caixa de entrada carregou, revelando anos de correspondência que pintavam um quadro cada vez mais sombrio. Mas foi a pasta com o nome a nossa contingência em que parou meu coração. Trocas de e-mails entre Richard e Daniel discutindo opções para lidar com a instabilidade de Raquel. PDFs anexados com os procedimentos de internação psiquiátrica. Uma avaliação psicológica falsificada, datada da semana que vem, alegando que eu apresentava sinais de paranoia grave e pensamento delirante. A assinatura de um médico, Marcus Haley, que descobri por meio de uma pesquisa rápida, que havia perdido sua licença há 5 anos por violações éticas, mas aparentemente ainda produzia documentos pelo preço certo. Eles não estavam apenas planejando roubar minha empresa e acabar com meu casamento. Eles estavam planejando me internar involuntariamente, me pintar como mentalmente instável, destruir não apenas minha credibilidade presente, mas também qualquer credibilidade futura. Olhei para a tela, sentindo algo mudar dentro de mim, da defesa para o ataque. Não se tratava mais apenas de proteger o que era meu. Era uma guerra. Meus dedos pairaram sobre o botão de enviar uma mensagem em grupo para minha equipe de gerência sênior. O e-mail continha apenas 4 palavras. Reunião de emergência, Rosewood K. 9 horas. Longe do escritório, longe de qualquer vigilância que Richard pudesse ter providenciado, apertei o botão de enviar e fechei o laptop, o brilho da tela desaparecendo na escuridão do amanhecer do meu apartamento. O Rosewood Café ocupava uma esquina no Distrito das Artes, longe do centro financeiro onde os arringos comandavam. Cheguei primeiro e reservei a sala dos fundos, geralmente reservada para clubes de leitura e leituras de poesia. Um por um, minha equipe foi chegando. Marcos com seu onipresente relógio calculadora. Jennifer carregando sua pasta de couro. Timothy apertando uma bolsa carteiro surrada contra o peito. Todos os 32 funcionários responderam à minha mensagem. Fiquei de pé quando a última pessoa entrou, fechando a porta atrás dela. A luz da manhã entrava pelos vitrais, projetando sombras coloridas sobre rostos preocupados. Não vou adoçar a pílula. O Harrington Group tentou uma aquisição hostil da nossa empresa há 3 noites. Eles falharam, mas ainda não acabaram. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um. Preciso realocar toda a nossa operação até 31 de dezembro. São 8 dias, incluindo o Natal. O silêncio se estendeu até Marcos pigarrear. Senhora Winters, há algo que a senhora precisa saber. Suas mãos tremiam quando ele abriu a maleta, retirando 2 livros razão idênticos. Tenho mantido livros duplicados há 6 meses. Richard Harrington me pressionou para manipular nossos números, inflar certas despesas e ocultar outras. Documentei tudo, cada solicitação, cada ameaça à minha segurança no emprego, cada valor alterado. Jennifer se levantou em seguida, sua compostura habitual cedendo um pouco. Estou gravando ele há 2 anos. Cada comentário inapropriado, cada proposta às funcionárias. Ela pegou o celular e começou a folhear os arquivos de áudio. 23 incidentes distintos. Sarah, da recepção, pediu demissão por causa dele. M, do jurídico, também. Eles assinaram acordos de confidencialidade, mas eu não. Então Timothy, quase sussurrando, deu um passo à frente. Tenho imagens de segurança. Ele me entregou um pendrive com as mãos trêmulas. O Sr. Daniel e aquela mulher, a Verônica, vêm se encontrando no seu escritório depois do expediente há meses, analisando arquivos, fotografando documentos. Salvei tudo antes que pudessem apagar dos servidores. Um após o outro, meus funcionários revelaram suas pequenas rebeliões, seus atos silenciosos de proteção. A sala se encheu de evidências de lealdade que eu desconhecia. Ao final da reunião, todos os 32 se comprometeram a trabalhar durante a transição, alguns se oferecendo para usar dias de férias, outros cedendo seus veículos pessoais para transportar equipamentos. Estamos com você, disse Marco simplesmente. Você nos deu oportunidades quando ninguém mais daria. Agora é a nossa vez. Naquela tarde, Margarete me apresentou a Tom Sullivan em um restaurante tranquilo no centro da cidade. Ele não se parecia em nada com o que eu esperava de um ex-agente do FBI.
Mais parecia um professor universitário do que um investigador federal, com óculos de leitura apoiados no nariz e manchas de café na manga. 20 anos na divisão de crimes de colarinho branco, disse Tom, espalhando os documentos financeiros de Richard sobre a mesa. E esta é uma das lavagens mais desleixadas que já vi. Contas offshore em empresas de fachada nas Ilhas Cayman, em Delaware. Transações roteadas por Luxemburgo. Hora de amador. Ele apontou para transferências específicas. Seu dedo rastreou o caminho do dinheiro. Seu sogro está sob escrutínio da SEC há 6 meses. 3 fundos de pensão registraram queixas sobre dinheiro desaparecido, mas não conseguiram provar nada. Ele tocou minha evidência conecta os pontos. Nosso café se estendeu até o almoço e o jantar. Tom compartilhou histórias de executivos que acreditavam que sua riqueza os tornava intocáveis, descrevendo suas expressões quando as algemas se fecharam. Em algum ponto entre a história de um CEO chorando no tribunal e a imitação da mãe de um banqueiro corrupto gritando com os promotores, me peguei rindo. Risada de verdade, não a versão social educada que eu havia aperfeiçoado para as reuniões de Harrington. Eles sempre cometem o mesmo erro, disse Tom, sinalizando para pedir os cardápios de sobremesas. Eles se esquecem de que impérios construídos sobre mentiras sempre têm alguém disposto a dizer a verdade. Você só precisa encontrá-lo. Meu telefone vibrou com um número desconhecido. Quase ignorei, mas então vi a pré-visualização da mensagem. Aqui é Verônica Blackwood. Por favor, não apague. Tenho informações que você precisa. Nos encontramos na manhã seguinte no saguão de um hotel com o qual nenhum de nós tinha contato. Verônica chegou carregando uma caixa de banco. Sua confiança de designer foi substituída por algo cru, mais genuíno. Olheiras sombreavam seus olhos e suas mãos tremiam levemente enquanto ela colocava a caixa entre nós. Não estou pedindo perdão, ela começou, com a voz firme, apesar dos dedos trêmulos. O Richard me prometeu ser sócio sênior da empresa dele. O Daniel disse que vocês dois não tinham intimidade há anos e que o divórcio era inevitável. Eu fui estúpido, ambicioso e errado. Ela abriu a caixa, revelando pastas organizadas e pendrives. Richard sabia que eu tinha sido expulso da Califórnia. Violação de ética. Denunciei meu chefe por peculato, mas ele tinha advogados melhores. Richard usou isso como vantagem. Prometeu limpar minha ficha se eu entrasse na brincadeira. As evidências que ela trouxe foram muito mais danosas do que eu poderia imaginar. Gravações de Richard discutindo meu plano de internação. Mensagens de texto de Daniel detalhando não apenas o cronograma do nosso caso, mas também de outros 2. Uma assistente jurídica chamada Christine e a filha de um cliente chamada Rebecca. Fotos de um investigador particular que Richard contratou para descobrir sujeira sobre mim, mas que, em vez disso, capturou as múltiplas traições de Daniel. Tem mais, disse Verônica, puxando uma última pasta. Richard fazendo isso há 20 anos. 5 outras empresas, 3 divórcios que ele orquestrou, 2 esposas comprometidas. Contratei meu próprio investigador quando percebi no que eu estava me metendo. Leve tudo. Eu só quero sair. O último aliado inesperado chegou naquela noite, sem aviso. O carro alugado da minha mãe parou na garagem do meu prédio e Eleanor Winters apareceu carregando uma caçarola e uma sacola que emitia um som que parecia ser de aparelhos eletrônicos. Não fique tão surpreso, disse ela, me puxando para um abraço que cheirava a baunilha e determinação. Margaret me ligou. Arrume suas coisas. Você não vai ficar sozinho esta noite. Em sua suíte de hotel, ela desempacotou o conteúdo da sacola. Dezenas de pequenas fitas de filmadora, cada uma etiquetada com datas que remontavam a 7 anos. Eu nunca gostei do Richard, disse ela, pegando uma filmadora velha para tocar as fitas. Na sua festa de noivado, ele me encurralou perto do guarda-roupa e disse coisas grosseiras sobre como o casamento iria domar você. Comecei a gravar tudo depois disso. Passamos horas analisando as filmagens. Richard e Daniel no dia de ação de graças, há 3 anos, discutindo o valor da minha empresa enquanto eu estava na cozinha. Natal de 2 anos atrás. Richard se gabando de seus casos durante a quimioterapia da esposa, enquanto Daniel ria. Na Páscoa passada, os 2 planejaram como assumir o controle gradualmente, sem saber que a câmera da bolsa da minha mãe havia capturado tudo.
Seu pai os odiaria, disse Eleanor, apertando minha mão enquanto observávamos Richard brindar aos valores familiares enquanto planejava minha destruição. Mas ele estaria tão orgulhoso de você agora. Na manhã seguinte, as revelações da minha mãe chegaram rápido demais, anunciadas por batidas agressivas na porta do meu escritório às 7h30. Através do vidro, pude ver Daniel ladeado por 2 seguranças uniformizados, segurando o que pareciam documentos oficiais. Meu assistente, Timothy, já estava em sua mesa, gesticulando freneticamente para que eu ficasse mais longe enquanto ele chamava a segurança do prédio. Daniel passou por Timothy, agitando papéis no ar. Ordem de tutela de emergência assinada pelo juiz Maxwell. Devido ao seu recente comportamento errático e instabilidade mental, estou assumindo temporariamente o controle das operações da empresa. Patricia Tin se materializou ao meu lado. Liguei para ela assim que vi Daniel no saguão. Ela arrancou os papéis da mão dele, examinando-os com eficiência e prática. Interessante. Apresentado às 6h desta manhã. Infelizmente para você, nossa liminar foi protocolada à meia-noite. Ela apresentou seus próprios documentos. Nenhuma alteração no controle da empresa sem uma audiência completa. Data marcada para 15 de janeiro. O rosto de Daniel se contorceu, as veias saltando em seu pescoço. Esta é a empresa da minha esposa. Eu tenho direitos. A empresa da sua ex-esposa, interrompeu Patrícia. Os papéis do divórcio foram protocolados ontem às 9h. Motivos de culpa, incluindo adultério e fraude financeira. O saguão estava cheio de funcionários chegando para o trabalho, vários com os celulares levantados, gravando tudo. Daniel avistou as câmeras e algo disparou. Ele avançou em minha direção, gritando sobre manipulação e mentiras, como eu havia envenenado todos contra ele. Os seguranças que ele trouxera pareciam inseguros, principalmente quando a equipe de segurança do nosso prédio chegou. Você destruiu tudo, gritou Daniel enquanto os seguranças o puxavam de volta. Você se acha tão esperto, mas eu vou te arruinar. Ninguém mais vai trabalhar com você. Você não é nada sem o nome Harrington. Jennifer, da área de vendas, gritou, na verdade, ela construiu esta empresa antes mesmo de conhecer você. Outros murmuraram concordando e o rosto de Daniel ficou vermelho enquanto a segurança o arrastava em direção à saída. Ele continuou gritando ameaças. Marcos ergueu o celular. #Karen Corporativa já virou trending topic. A internet está se divertindo com o colapso dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard caminhava para o que ele imaginava ser uma reunião de rotina do conselho da Harrington Investments. Tom Sullivan me avisou. Ele havia passado a noite anterior tomando uns drinks com 3 membros do conselho, compartilhando evidências selecionadas sobre o desfalque de Richard. Harrison Walsh, mentor de Richard por 30 anos, levantou-se quando Richard entrou na sala de reuniões. Precisamos discutir algumas irregularidades preocupantes nas contas que você administrou. Segundo a fonte de Tom dentro da reunião, Richard tentou suas táticas habituais, charme, distração e, por fim, intimidação. Mas Harrison apresentou cópias das faturas falsificadas, dos registros da conta offshore e do rastro dos fundos roubados. Isso é absurdo, Richard vociferou. Minha nora está tendo algum tipo de colapso. Ela está inventando provas. A SEC não acredita. A conselheira Judith Cross interrompeu. Eles abriram uma investigação formal. Estamos conduzindo uma auditoria interna imediatamente. Exijo que parem com essa bobagem. Moção para suspender Richard Harrington enquanto se aguarda a investigação, anunciou Harrison. Todos a favor? Todas as mãos se levantaram, exceto a de Richard. A segurança entrou na sala de reuniões não agressivamente, mas com firmeza. As décadas de cuidadosa construção de rede de Richard ruíram em minutos. Enquanto o escoltavam para fora, ele aparentemente tentou ligar para os celulares pessoais de vários membros do conselho, apenas para descobrir que eles haviam bloqueado seu número. A ligação chegou às 11 da noite. A voz de Lydia era quase um sussurro. Ele está aqui. Richard está aqui. Estou trancada no banheiro. Ele está bêbado e ameaçando arrombar a porta se eu não me retratar de tudo. Eu ouvia batidas ao fundo. Richard gritava arrastadamente sobre lealdade familiar e consequências.
Coloquei-a no viva voz enquanto discava 190 no meu segundo telefone e liguei para Tom Sullivan. Precisamos ir ao apartamento da Lydia agora. Tom me pegou em seu sedã, dirigindo com a velocidade controlada de alguém que já correu para cenas de crime antes. Chegamos quando os carros da polícia pararam, com as luzes piscando no prédio. Pelo telefone de Lydia, ainda conectado, ouvimos a porta se estilhaçando, seu grito e, em seguida, os policiais gritando ordens. Quando chegamos ao apartamento dela, Richard estava algemado, ainda reclamando de filhos ingratos e legados roubados. Lydia estava sentada no sofá, segurando o gelo contra a bochecha machucada, mas seus olhos brilhavam de determinação. Cansei de protegê-lo, disse ela ao policial, anotando seu depoimento. Quer saber sobre segredos de família? Ele sacrificou o gato da mãe durante a quimioterapia porque alimentá-lo era inconveniente. Cobrou todo o funeral como despesa da empresa. Ele esconde bens em nome dela há anos. Ela morreu há 3 anos e ele ainda está declarando impostos de contas com o número de previdência social dela. O policial arqueou as sobrancelhas. Isso é fraude fiscal, roubo de identidade. Adicione à lista, disse Lydia, secamente. Na manhã seguinte, Patrícia me ligou às 6 horas. Prepare-se. Eles entraram com novas moções alegando que você está psicologicamente estável após um aborto espontâneo recente. A palavra me atingiu fisicamente. Afundei no sofá, levando a mão instintivamente à barriga. Como eles poderiam saber? Só descobri na semana passada. Não contei a ninguém, exceto ao consultório do seu ginecologista. Nós rastreamos. A recepcionista é prima da Verônica, Emma Blackwood. Ela acessou seus registros médicos e legalmente passou as informações para o Daniel. A violação foi pior do que todos os crimes financeiros juntos. Este era o meu corpo, minha dor particular armada contra mim. A gravidez que descobri há poucos dias, já encerrada pelo estresse antes mesmo de começar, virou munição para a guerra deles. Isso é uma violação da IPAUA, continuou Patrícia. Acusações criminais. Emma Blackwood está sendo processada federalmente. Mas, Raquel, eles vão tentar usar isso no tribunal. Diga que você é emocionalmente instável. Deixe-os tentar. Minha voz saiu mais forte do que o esperado. Somado às acusações, mostre ao mundo que tipo de pessoas eles realmente são. Desliguei o telefone e sentei-me no silêncio da manhã, processando a crueldade do último ataque. Do lado de fora da minha janela, a cidade acordava. Pessoas começando dias normais com problemas normais. Por um momento, invejei-as. Então meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos. A equipe inteira chegou mais cedo. Vamos mudar a empresa hoje, com ou sem aprovação oficial. Você não está sozinho. A guerra não tinha acabado, mas pela primeira vez entendi que tinha um exército. Fiquei na sala de conferências do nosso antigo prédio de escritórios, observando a cidade despertar através das janelas do chão ao teto. Em 2 horas, Richard atravessaria aquelas portas para o que ele acreditava ser seu momento de triunfo. Meu celular marcava 7h45. Todas as matérias estavam em ordem. Margarete havia trabalhado com seus contatos jornalísticos a semana toda. 3 emissoras de notícias locais receberam denúncias anônimas sobre um grande escândalo corporativo que viria à tona naquela manhã. Investigadores federais já estavam no prédio instalando equipamentos de gravação na sala ao lado. A promotora Sharon Walsh sentou-se à minha frente, revisando suas anotações uma última vez. Lembre-se, disse ela, deslizando um pequeno microfone sobre a mesa. Precisamos que ele declare explicitamente suas intenções. Quanto mais ele falar, melhor. Tom Sullivan entrou com 2 agentes do FBI e um investigador da SEC. Posicionaram-se num canto, com pastas aos pés contendo mandados de prisão assinados 12 horas antes. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu organizava a pauta da reunião, um suporte para o teatro que estávamos prestes a apresentar. Às 9 em ponto, Richard entrou vestindo seu terno mais caro, carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Sua colônia o precedia, o mesmo perfume avassalador que ele usava em todas as reuniões familiares em que menosprezava minhas conquistas. Raquel, disse ele, acomodando-se na cadeira com autoridade praticada. Estou feliz que você finalmente tenha recuperado o juízo.
Esse seu colapso emocional já durou tempo demais. Apertei o botão de gravar no meu celular, a ação visível, mas aparentemente casual. Você poderia explicar sua visão para o futuro da empresa? Os olhos de Richard brilharam de satisfação. Ele abriu seu portfólio, espalhando documentos sobre a mesa. Simples. O grupo Harrington assume o controle total. Você receberá um pagamento modesto, suficiente para manter um estilo de vida confortável enquanto recebe a ajuda de que claramente precisa. A ajuda que preciso, o tratamento psiquiátrico, obviamente. O Daniel já fez acordos com o Instituto Whitfield. Muito discreto, excelente reputação em lidar com casos difíceis. Do canto, o agente Martinez se mexeu ligeiramente. Richard não percebeu, absorto demais em sua suposta vitória. Trouxe os documentos de transferência, continuou Richard, retirando os contratos. Assine aqui e este capítulo infeliz termina em silêncio. Sem constrangimento público, sem batalhas jurídicas complicadas. Você se afasta com elegância e nós garantimos que será bem cuidado. Peguei os contratos fingindo estudá-los e se eu recusar então procedemos com a internação involuntária. A avaliação do Dr. Henley é bastante completa. Seu comportamento recente, as falsas acusações, os delírios paranoicos sobre conspiração, tudo isso pinta um quadro claro de alguém em crise. Você está falando do médico que perdeu a licença há 5 anos? O sorriso de Richard vacilou por um instante. Conselhos médicos cometem erros. Sua expertise continua valiosa. Peguei meu laptop e o virei para ele. Na tela, uma gravação de sua conta de e-mail foi reproduzida, sua voz falando sobre suborno de equipes médicas, falsificação de documentos, ocultação de ativos e contas no exterior. Seu rosto perdeu a cor enquanto suas próprias palavras enchiam a sala. Isso foi obtido ilegalmente. Você não pode. Na verdade, a promotora Walsh se levantou, revelando sua presença. Ela pode, e temos mandados para tudo. A porta se abriu. Agentes federais entraram, seus distintivos brilhando à luz da manhã. O agente Martinez deu um passo à frente, sua voz carregada de autoridade. Richard Harrington, você está preso por fraude eletrônica, apropriação indébita, conspiração, lavagem de dinheiro e violações da lei contra organizações corruptas influenciadas por extorsão. Richard se levantou de um salto, espalhando a pasta. Isso é uma armadilha. Exijo meu advogado. Você terá bastante tempo para ligar para eles, disse o agente Martinez, mostrando algemas. A porta se abriu novamente. Daniel entrou cambaleando, desgrenhado. Papai perguntou: pare. Você não pode fazer isso. Esse é meu pai. Ele investiu contra o agente Martinez, brandindo os punhos descontroladamente. Seu soco acertou o ombro do agente antes que 2 outros policiais o contivessem. Em segundos, Daniel estava no chão, com as mãos algemadas atrás das costas. Agressão a um agente federal e obstrução da justiça. O agente Martinez disse calmamente através das janelas. Eu podia ver vans de notícias chegando, as câmeras já gravando. Margaret tinha calculado perfeitamente. Os poderosos Arringons, arquitetos de tantas destruições silenciosas, estavam sendo levados algemados para o mundo testemunhar. Fiquei completamente imóvel, sem dizer nada, mantendo a dignidade que eles tentaram roubar de mim. 6 horas depois, eu estava em nossos novos escritórios no Distrito Financeiro. O espaço era menor, mas cheio de luz natural. Minha equipe inteira estava reunida. 32 rostos me olhavam com uma mistura de exaustão e expectativa. Você merece a verdade completa. Comecei a ouvir a voz ecoando pela sala. Richard Harrington desviou dinheiro desta empresa por 4 anos. Quase $500 mil recuperados até esta manhã. Suspiros percorreram a multidão. Continuei explicando toda a extensão. A tentativa de tomada de poder, os planos para o meu comprometimento, a conspiração que finalmente havia fracassado. Com efeito imediato, Marcos é promovido a presidente. Jennifer se torna vice-presidente executiva. Continuo como CEO, mas delego a gestão operacional enquanto me concentro nos processos judiciais e na minha saúde. Marcos deu um passo à frente. E quanto aos bônus?
Os fundos recuperados foram distribuídos igualmente entre todos os funcionários. Vocês permaneceram leais quando teria sido mais fácil ir embora. Isso merece reconhecimento. A sala explodiu em aplausos. Alguém, acho que foi Timothy, começou a empurrar um carrinho com um bolo. Quando retiraram a cobertura dizia, o verdadeiro chefe, em letras roxas. Pela primeira vez em meses, senti lágrimas que não eram de dor ou raiva. Essas pessoas me escolheram em vez do nome Harrington, em vez da promessa de dinheiro fácil, em vez do caminho de menor resistência. A campainha da minha cobertura tocou às 8 da noite. Lydia estava no corredor carregando sacolas de comida para a viagem e uma garrafa de vinho, com a aparência mais lúcida que eu já tinha visto em anos. Vou para a reabilitação amanhã, disse ela, colocando a comida no meu balcão. 9 dias, Arizona, mas eu precisava te ver primeiro. Sentamos no meu sofá, comendo pé de thai direto de potes, com as luzes da cidade brilhando do outro lado das janelas. Lydia tirou um envelope da bolsa, envelhecido e amarelado nas bordas. Minha mãe escreveu isso antes de morrer. Ela escondeu no porta-joias. Eu encontrei ano passado, mas fui covarde demais para fazer alguma coisa. A carta tinha data de 2 anos, escrita com uma caligrafia trêmula. Se você está lendo isso, eu parti e você provavelmente está descobrindo quem Richard realmente é. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para te proteger. Ele me isolou, controlou tudo, mas isso não é desculpa. Raquel, se você ainda está com Daniel, fuja. Os homens desta família destroem o que diziam amar. Você merece coisa melhor. A mão de Lydia encontrou a minha. Passei anos te odiando porque você tinha força que eu não tinha. Mas vendo você revidar, você me salvou também. O tribunal ficou em silêncio enquanto eu caminhava até o banco das testemunhas 3 semanas depois. A luz do sol de janeiro entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenos holofotes. O oficial de justiça estendeu a Bíblia, e eu coloquei minha mão sobre a capa de couro desgastada, prometendo dizer a verdade, enquanto as câmeras filmavam e os repórteres rabiscavam em cadernos. Daniel sentou-se à mesa do réu, seu macacão laranja substituindo os ternos de grife que ele usava como armadura. Seu advogado, um defensor público, depois que os bens de Richard foram congelados, embaralhou papéis nervosamente. Os olhos de Daniel encontraram os meus e, por um momento, vi o homem com quem me casei 7 anos atrás, antes que o veneno de seu pai o transformasse em alguém irreconhecível. Patrícia T. me guiou metodicamente pelas evidências. Registros financeiros apareceram nas telas. Gravações de áudio preencheram o tribunal com a voz de Richard discutindo meu plano de internação. O advogado de Daniel se opôs repetidamente, mas cada uma delas foi anulada pela juíza Catherine Morgan, que estudou os documentos com atenção. Quando Daniel prestou depoimento para o interrogatório, sua estratégia ficou clara: retratar-me como vingativo, instável, movido pelo rancor e não pela justiça. Ela sempre teve inveja do sucesso da minha família, insistiu ele, com a voz embargada. Isso é uma questão de punição, não de verdade. Então, Verônica Blackwood entrou, com um depoimento devastador em sua precisão. Ela apresentou gravações de Daniel prometendo-lhe meu cargo, mensagens de texto planejando nossa remoção e fotografias documentando o caso de 8 meses. 12 funcionários me seguiram, cada um descrevendo o assédio de Richard, o roubo de informações proprietárias de Daniel e a tentativa sistemática de destruir o que eu havia construído. A decisão do juiz Morgan foi rápida e decisiva. O divórcio foi concedido com extremo prejuízo. Todos os bens conjugais foram concedidos à Sra. Winters, além de uma indenização de $2 milhões por inflição intencional de sofrimento emocional. O martelo bateu na madeira com firmeza. Do lado de fora do tribunal, fãs de notícias aguardavam como abutres. Passei por eles em silêncio, deixando minha vitória falar através do veredito, em vez de frases de efeito. O colapso da Harrington Investments aconteceu com uma velocidade chocante. Tom Sullivan me ligou do seu escritório, com uma voz carregada de satisfação sombria. A SEC encontrou evidências de um esquema Ponzi de 20 anos. 300 aposentados perderam suas economias. Richard estava usando o dinheiro de novos investidores para pagar retornos antigos. Estrutura piramidal clássica. Da janela do meu escritório, observei caminhões de mudança chegando à propriedade Harrington.
O edital do leilão havia sido publicado no jornal naquela manhã. Tudo, desde móveis até a coleção de vinhos de Richard, seria vendido para indenizar as vítimas. Uma parte de mim sentiu satisfação, mas outra parte sofreu pela mãe de Daniel, que morreu acreditando que seu marido era um empresário de sucesso e não um criminoso que havia roubado pessoas que confiaram a ele seu futuro. O agente Martinez ligou naquela tarde. Conectamos Richard a outras 3 empresas que ele destruiu ao longo de 2 décadas. O mesmo padrão: papel de consultor, apropriação indébita, tentativa de expulsar os proprietários originais. Você foi o primeiro que reagiu com sucesso. E os outros? 2 cometeram suicídio. Um está em uma clínica psiquiátrica. Nunca se recuperou do gaslighting. A voz dele tinha peso. Você salvou mais pessoas do que imagina ao expô-lo. Na manhã seguinte, a segurança do prédio ligou. Daniel estava no saguão, desgrenhado, com o olhar arregalado. Contra todos os meus instintos, concordei em encontrá-lo no café público no andar de baixo, com a segurança posicionada ali perto. Ele parecia vazio, com a pele acinzentada, as mãos trêmulas enquanto segurava a xícara de café. Retire as acusações, disse-lhe sem rodeios, ou eu me mato aqui e agora. Sua culpa. Reconheci a manipulação imediatamente. As mesmas táticas que Richard lhe ensinara. Chantagem emocional disfarçada de desespero. Meu telefone já estava na minha mão, discando 911. Daniel estava ameaçando se machucar no Rosewood Café. Contei à telefonista calmamente, alto o suficiente para que os clientes ao redor ouvissem. Vários sacaram a gravação dos celulares. O rosto de Daniel se transformou em raiva, descrença e, por fim, resignação ao perceber que sua última carta havia falhado. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Enquanto o levavam para avaliação psiquiátrica, ele se virou uma vez. Você destruiu tudo. Não, eu disse baixinho. Você fez isso sozinho? A avaliação revelou o que eu suspeitava: cocaína no organismo, remédios prescritos que não lhe foram prescritos. Um coquetel de substâncias que explicava seu comportamento cada vez mais errático. Da ala psiquiátrica, ele enviou um e-mail que Patrícia me encaminhou. Eu nunca te amei. Meu pai me ensinou a ver as mulheres como ativos, investimentos para administrar e controlar. Você deveria ser fácil de lidar, ambicioso o suficiente para construir algo que valesse a pena, fraco o suficiente para nos deixar tomá-lo. Eu escolhi errado. As palavras deveriam ter magoado, mas, em vez disso, trouxeram um alívio estranho. 7 anos me questionando, me perguntando o que eu tinha feito de errado, terminaram com a admissão dele de que eu nunca tivera uma chance. O jogo estava armado desde o início. Os pedidos da mídia inundaram os podcasts sobre crimes reais e produtores de documentários de programas matinais. Recusei todos, exceto um pequeno podcast financeiro chamado Founders Defense, que se concentrava em proteger empreendedores de parcerias predatórias. A apresentadora, Maria Santos, havia construído e perdido sua primeira empresa para um sócio manipulador. Ela entendia as questões que importavam. Quais sinais de alerta precoce você não percebeu? Como as mulheres podem proteger seus bens? Quando o casamento se torna uma aquisição hostil? A entrevista de 40 minutos gerou milhares de downloads e centenas de e-mails de mulheres compartilhando histórias semelhantes. Sócias que roubaram ideias, familiares que assumiram o controle, esposas que viram o sucesso como algo a ser conquistado em vez de celebrado. Com os fundos recuperados do desfalque e os ativos congelados de Harrington alocados ao meu controle, criei a Winters Foundation, não uma instituição de caridade, mas um recurso que fornece consultoria jurídica, contabilidade forense e serviços de segurança para mulheres que enfrentam abuso financeiro corporativo ou doméstico. O evento de lançamento foi pequeno, realizado em nossa nova sala de conferências em vez de um salão de baile de hotel. 20 mulheres compareceram, cada uma lutando sua própria versão da minha batalha. Entre eles estava Saratin, de 28 anos, cujos investidores a pressionavam para ceder o controle acionário de sua startup de biotecnologia. Eles continuam dizendo que preciso da supervisão de um adulto, disse ela, com a voz trêmula de frustração familiar. Que sou emotiva demais para lidar com a pressão. Olhando para ela, me vi há 7 anos. Brilhante, motivada e cercada por pessoas que viam seu sucesso como algo a ser roubado, em vez de comemorado.
O ciclo que Richard perpetuou por décadas, destruindo empresas e vidas para seu próprio benefício, terminaria ali. Você não é muito emotiva, eu disse a ela, falando sério. Você é valiosa demais para eles deixarem em paz. Sarati saiu do escritório da fundação com esperança, substituindo a derrota que a trouxe até minha porta. 6 meses se passaram desde aquela noite, e eu ajudei 17 mulheres a proteger suas empresas de aquisições predatórias. Cada vitória era como resgatar um pedaço de mim que eu pensava que os Arringos tinham destruído para sempre. O contrato de compra da minha empresa de consultoria estava na minha mesa, esperando pela minha assinatura. A Evergreen Investments havia oferecido o triplo da avaliação de apenas um ano antes. Não por causa do crescimento, mas por causa da reputação. A empresa que sobreviveu ao ataque de Harrington tornou-se lendária nos círculos empresariais. Eles concordaram com todas as condições, mantendo todos os 32 funcionários, fornecendo ações e mantendo o relacionamento com nossos clientes. Assinei meu nome com a caneta Mont Blanc que meu pai me deu na minha formatura do MBA. Lembrando da mulher que fundou esta empresa em um apartamento-estúdio em cima de uma lavanderia. Ela estava desesperada para provar que era digna de respeito, de amor, de um lugar em mesas onde homens como Richard eram cortejados. A mulher que assinava os papéis não precisava provar nada a ninguém. Levei a mão à barriga, um gesto que já se tornará um hábito mesmo 6 meses após o aborto. O Dr. Martinez, meu terapeuta, disse que o luto não tem prazo, especialmente para perdas que permanecem invisíveis para o mundo. Amanhã, eu plantaria uma cerejeira no jardim comunitário da Rua Maple. Algo vivo para marcar o que brevemente viveu dentro de mim. O Tribunal Federal erguia-se imponente contra o céu de setembro quando me sentei na galeria. Richard entrou algemado, seus ternos de grife substituídos pelo cinza da prisão federal. Sua presença imponente reduziu-se a um velho enfrentando consequências que jamais imaginara serem possíveis. O juiz leu as acusações. 23 acusações, que iam de fraude eletrônica a extorsão. Sua voz ecoava nas paredes de mármore. 25 anos de prisão federal. Sem possibilidade de liberdade condicional para 15. O martelo bateu. Daniel recebeu 7 anos de prisão, além de reabilitação obrigatória. Enquanto os guardas os conduziam, Richard se virou uma vez e vasculhou a galeria. Nossos olhares se encontraram, e eu vi algo que nunca tinha presenciado em 7 anos de jantares em família. Medo, terror real e profundo de enfrentar décadas preso em uma gaiola que ele mesmo criou. Lá fora, o sol de setembro aquecia meu rosto enquanto eu descia os degraus do tribunal. Uma voz familiar chamou meu nome. Lydia estava parada ao lado de um banco, sóbria há 6 meses, vestindo roupas simples em vez de roupas de grife. Seu rosto havia perdido a aparência inchada da embriaguez constante, revelando maçãs do rosto e olhos claros. Eu queria te agradecer, disse ela, me puxando para um abraço inesperado. Não por destruí-los. Eles mesmos fizeram isso, mas por me mostrarem que a fuga era possível. Ela parecia mais saudável do que eu jamais a vira, trabalhando agora como conselheira de dependência química na mesma clínica onde havia se livrado. Estou escrevendo um livro, admitiu ela quase timidamente, sobre crescer com um pai sociopata. Os sinais que ninguém percebeu, os danos que se espalharam como veneno através das gerações. Combinamos de nos encontrar mensalmente para um café. 2 mulheres que sobreviveram à mesma tempestade de ângulos diferentes. Enquanto ela se afastava, percebi que o perdão pode crescer no solo mais estranho. Não pelos homens que tentaram nos destruir, mas uns pelos outros, por nós mesmos, pelas escolhas que fizemos quando estávamos presos. 3 semanas depois, Tom Sullivan ligou para falar sobre algo não relacionado a investigações ou provas. Você jantaria comigo? Só jantaria. Sem arquivos de casos, sem gravações, sem sessões de estratégia. O restaurante italiano que ele escolheu era minúsculo, com 8 mesas no total, administrado por um casal de idosos que o cumprimentou pelo nome. Sentamos perto da janela enquanto ele me contava sobre seus netos aprendendo a andar de bicicleta, sobre o curso de marcenaria que começara a frequentar, sobre sua falecida esposa, que adorava romances policiais e trocadilhos terríveis. Eu estava esperando, ele admitiu enquanto comia tiramisu. Você precisava de tempo para se curar e se reencontrar sem a guerra para lutar. Estou apavorada, confessei, surpreendendo-me com a sinceridade. Não sei mais confiar.
Toda gentileza parece uma armadilha em potencial. Então vamos devagar, ele disse simplesmente. Sem pressa, sem pressão, apenas duas pessoas compartilhando refeições e vendo no que daria. Não foi um grande romance com declarações apaixonadas. Foi algo mais tranquilo, mais constante. Jantares de terça-feira que se estendiam além do horário de fechamento, passeios de sábado por feiras livres, conversas sobre tudo, menos sobre o passado que nos uniu. Um ano depois daquela emboscada de Natal, eu estava no meu apartamento na praia arrumando biscoitos em uma bandeja que minha mãe havia enviado da Flórida. O espaço era menor do que qualquer casa que eu já havia compartilhado com Daniel, mas cada centímetro me pertencia. A cerâmica que comecei a fazer na terapia, os móveis de segunda mão que escolhi pelo conforto em vez da impressão. As fotos de pessoas que me apoiaram quando eu estava contra mim teriam sido mais fáceis. Margarete chegou primeiro, com vinho e fofocas do seu mundo jornalístico. Marcos e Jennifer vieram juntos, trazendo suas famílias, que se tornaram extensões da minha tribo escolhida. Timothy trouxe seu parceiro e pão caseiro. Até Lídia chegou, 11 meses sóbria, carregando uma caixa de manuscritos e muita energia. Enquanto nos reunimos em volta da minha pequena mesa de jantar, peguei uma carta que havia chegado naquela manhã. A letra de Sarah Chen expressava sua vitória. Ela havia mantido o controle de sua empresa de biotecnologia, garantido financiamento ético e começado a orientar outras jovens mulheres em áreas STEM. Foi isso que construímos, eu disse, olhando ao redor da mesa para os rostos que haviam enfrentado a tempestade comigo. Não a vingança, não a justiça, mas isso, a capacidade de proteger os outros daquilo a que sobrevivemos. A neve começou a cair lá fora, incomum para a praia, mas perfeita para o momento. Ergui minha taça de cidra espumante. O álcool havia perdido o apelo durante o processo de cura e oferecia um brinde à sobrevivência, à justiça, à descoberta de quem realmente somos quando todo o resto nos é tirado. A mulher que entrará na mansão Harrington no Natal passado, desesperada por aprovação e validação, havia partido. Em seu lugar, estava alguém que entendia que o valor não podia ser concedido por outros, apenas reconhecido por dentro. A empresa foi vendida, os arringos presos, o casamento terminou, mas nada disso foi a vitória. A vitória foi este momento. Cercados por uma conexão genuína, livres da necessidade de provar qualquer coisa. Finalmente entendi que a coisa mais poderosa que já fiz não foi destruí-los. Foi sobreviver intacto. Se a jornada de redenção e vingança de Raquel te prendeu do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Meu momento favorito foi quando ela virou o jogo naquele jantar de Natal. Que movimento poderoso! Qual foi a sua parte favorita? Compartilhe nos comentários abaixo. Para mais histórias emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização.